gente, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma make um pouco mais elaborada, na cor roxinha, então eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, não se esqueçam de curtir o vídeo, de comentar pra mim o que vocês acharam, de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e de comentar muito pra mim. Então, bora pro vídeo. Bom, gente, eu vou começar pela pele e eu já vou começar aplicando o primer. Esse primer ele é da Tracta, ele deixa um aspecto bem aveludado no rosto. Eu preferi aplicar com esse pincelzinho aí para evitar colocar os dedos no rosto mesmo. E eu gostei bastante porque ele disfarça muito e deixa a pele super aveludada, bem macia também. Primer aplicado, agora eu venho com a base. A base que eu tô usando é essa da Vult. Ela tem a cobertura natural. Eu começo aplicando ela aí com o pincelzinho Kabuki. Aí a cor que eu uso é a 5, tá bom? Eu aplico ele aí normalmente com o pincelzinho Kabuki para dar um acabamento um pouco melhor. E depois eu venho só com a esponjinha para tá polindo tudo aí, deixando tudo no lugar certinho. O bom dessa base ser uma cobertura mais leve é que a gente pode ir construindo camadas, ou então até mesmo deixando ela bem, aplicando com pouco produto, dá pra gente deixar com aspecto bem mais natural, sem precisar exagerar, sem ficar muito rebocão também. Agora, para a parte de iluminação, vou vir com esse meu corretivo da Bruna Tavares. A minha cor é M20. E eu aplico aí na área de iluminação, que é abaixo dos olhos, no nariz, na testa, no queixo, no arco do cupido. E eu vou colocar aí de uma forma diferente aí no nariz. Eu vou aplicar só um pouquinho na pontinha do nariz. Não vou fazer igual eu tava fazendo ultimamente. E pouquinho aí nesse, como a gente chama, de pauzinho do nariz aí. Só pra dar uma iluminada bem diferente aí, porque eu já vi muita gente fazendo desse jeito e resolvi testar. Aí agora eu só venho com a esponjinha e vou dando acabamento e polimento nesse corretivo que eu apliquei aí. O excesso que fica na esponjinha, eu vim aí um pouco no maxilar para poder estar iluminando aquela área também, mas é pouca coisa, só o que ficou mesmo na esponjinha para poder estar criando uma iluminação nessa área também. Por ter usado uma base um pouco mais leve, eu resolvi fazer o contorno em líquido também. Então eu pego esse meu corretivo também da Bruna Tavares, esse é o T20, e vou aplicando aí nas áreas de contorno, que é aí no começo da orelha, na raiz do cabelo aí na testa, no nariz e também um pouquinho no queixo. Vocês vão perceber que quando eu for esfumar com a esponjinha, na parte aí da bochecha, ele também vai dar uma manchadinha de leve, porém não tem problema, porque é só esfumar bastante que a gente resolve o problema. E vocês estão vendo aí que eu também fiz um contorno diferente no nariz, deixei aí essa partezinha um pouco mais fora aí, como se tivesse um espaço, porque a gente vai testando formas de fazer, então eu achei legal também. Achei que deu uma afinada um pouco a mais aí no nariz do que eu tô acostumada a fazer. E eu só venho esfumando com a esponjinha, com muita paciência, com muita calma, porque por ser um pouco mais
escuro, a gente tem que ter um pouco mais de paciência também, porque corre o risco de ficar manchado e pode ficar feio também. Então tem que ter paciência e ir esfumando aí com muita calma também. Na hora de esfumar o nariz, não tem jeito, ele vai acabar se misturando aí, esse recorte que a gente fez um no outro, mas ele vai acabar ficando aí bem fininho o nariz, não tem problema se dá uma escorregada aí pro meio, qualquer coisa é só voltar com um corretivo mais claro e passar no meio do nariz, que já dá uma diferença aí no contorno que a gente fez. Agora, para poder estar selando essa área do contorno, eu vou vir com essa paleta da RK by Kiss. E com esse pincel mais chanfradinho, vou estar aplicando o tomzinho de marrom um pouco mais quente aí para mim. E vou estar só esfumando por cima desse contorno que eu fiz, para poder estar matificando tudo. E eu aproveitei com o mesmo pincel mesmo e já vim corrigindo o nariz também. Agora, para devolver a nossa corzinha aí de saúde, eu venho com esse blush da Vult e vou aplicando aí com o pincel um pouco mais fofinho por toda a minha bochecha e faz aquela carinha de metida, dá uma subida aí nas bochechas e começa a aplicar. Como eu disse, eu vou intercalando também esse blush com um contorno para ficar uma coisa só e não ficar nada repartido e nada marcado. Agora, para deixar com um glow aí, eu venho com esse meu iluminador da Max Love e novamente eu dou uma subidinha aí na bochecha para poder estar aplicando acima do blush para ficar aí bem iluminado também. Dou uma atenção a mais aí no nariz também. Aplico onde eu tinha aplicado anteriormente o corretivo para poder estar intensificando e deixando o nariz um pouquinho mais arrebitado também. Para selar toda a pele que a gente já fez a iluminação, eu vou vir com pó banana e com o pincel mesmo eu já vou polir todo o restante do rosto, sem precisar depositando. E eu venho só com o pincel mesmo, do jeito que ele tá, e vou polindo todo o rosto. Agora eu venho com essa minha paleta da Ruby Rose e vou começar com esse tom de roxinho aí, quase um malva, e vou aplicando com esse pincel um pouco mais pontudinho aí e começo a aplicar esse tom no meu canto externo do olho. Eu tento depositar bastante aí no cantinho para depois ir esfumando as bordas. Eu vou tentar puxar bastante aí para cima do meu côncavo, vou quase encostar aí nas sobrancelhas, porque como eu disse, a inspiração era bem assim mesmo, sem ter muita separação de sobrancelha e sombra. Porém, eu falhei um pouquinho nessa missão, mas o resultado ficou super legal também, do jeito que eu fiz. E agora eu já mudo o pincel para poder estar esfumando. Eu pego um pincel um pouco mais redondinho, um pouco mais denso, para poder estar esfumando, para não ficar nada fora e nada muito sem pigmentação também. Por ser uma junção de cores aí, um roxo com um rosinha mais, eu venho com essa minha paleta aí da Fenza e vou aplicando aí esse tom mais rosadinho no local onde eu disse a vocês que é bem rente aí a minha sobrancelha, para poder estar criando aí esse meu degradê de cores. Eu volto com o primeiro pincel que eu tava e vou aplicando e esfumando.
Eu não puxei muito esses tons de sombra para fora do olho. Eu tentei deixar ele bem aí juntinho mesmo, bem mais redondinho. E eu vou aplicando aí normalmente e esfumando também. Agora, com um pincel bem mais gordinho de esfumar, eu venho esfumando toda essa sombra que eu apliquei aí rente às sobrancelhas, para poder estar criando aí um degradê entre as cores e não deixar nada marcado. Agora, para poder estar dando um pouco mais de profundidade aí no meu canto externo, eu venho com a mesma paleta da Fenza e vou aplicando aí no meu cantinho externo aí do meu olho, para poder estar criando essa profundidade. Eu aplico e já vou esfumando bem de leve aí esse tom com esse pincelzinho um pouco mais gordinho também. Novamente, com o pincel mais gordinho, eu venho esfumando esse tom de roxinho mais escuro para poder estar tirando a marcação dele também, mas sempre voltando com a mesma sombra para poder estar deixando pigmentado e não tirando a pigmentação dessa sombra mais roxinha aí. Eu fiz esse processo aí por um pouco de tempo para poder estar deixando a pigmentação, mas também deixando esfumado também. Então, como eu sempre digo, vai depositando e esfumando até a mão cansar para poder ficar do jeito que a gente quer. No canto externo, no canto interno no caso, eu volto com aquela primeira paleta da Ruby Rose e venho com um pincel um pouco mais fechadinho, mais redondinho e aplico um tom mais pro creme aí no meu canto interno do olho, para criar aí esse fundinho aí um pouco mais claro. Agora eu venho com um glitter, eu misturo esses dois glitters, um mais prata e outro mais roxinho, e vou aplicando aí nessa área da onde a gente fez todo o esfumado no tom de roxo mesmo. Na área inferior dos olhos eu venho com um tomzinho de roxo um pouco mais clarinho e vou aplicando aí, esfumando com esse pincel mais gordinho que a gente usou anteriormente para poder estar fazendo esse esfumado. Depois eu percebi que não precisava tanto, não tinha necessidade de fazer. Vocês estão percebendo que eu fiz um delineado. Eu ainda não tô confiante de trazer um delineado aqui, eu fazendo mesmo para vocês, porque me dá muito trabalho de fazer e tal. Mas eu fiz o delineado e colei os cílios e passei um batom vermelho também. Bom, gente, esse é o resultado da nossa make de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É uma make um pouco mais simples, mas também elaborada. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo, de comentar pra mim o que vocês acharam, de compartilhar e de se inscrever aqui se você não é inscrito. E me segue nas minhas redes sociais, estão aqui embaixo. Um beijo e até a próxima!